Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 24. Domingo passado nós trouxemos a mensagem sobre a volta de Cristo baseada no livro de Marcos, capítulo 13, que é um livro chamado Pequeno Apocalipse. É um resumo da volta de Cristo no capítulo 13. E, paralelamente, citamos o 24 de Mateus e o 21 de Lucas. E hoje nós estamos lendo o 24 de Mateus. Não vamos observar item por item desses sinais, porque Deus nos deu durante a semana alguma coisa mais que queremos transmitir a vocês, que estão em outros capítulos e livros que não é o Evangelho Sinótico de Mateus. 24 de Mateus diz no versículo 3, no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, descansando, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas? Porque Jesus tinha dito que não ficaria pedra sobre pedra do templo de Jerusalém e que a própria cidade de Jerusalém seria destruída. E ele projetou o tempo e os dias para o ano 70 daquele século. Então os discípulos perguntam: dize-nos, Jesus, quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E aí seguem até o versículo 14, que nós vamos ler, alguma coisa importante. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Versículo 8. Porém, tudo isso é princípio das dores. Princípio das dores pela destruição de Jerusalém, no ano 70. E então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por multiplicar a iniquidade, o amor a Deus se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E por último, versículo 14, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Deus abençoe essa leitura. A segunda vinda, irmãos, de Cristo acontecerá em dia e hora que ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, Jesus Cristo, senão o Pai. Só o Pai sabe. O povo de Deus, porém, conheceria os tempos e as estações do ano, como nós conhecemos, a fim de que o dia não nos apanhasse de surpresa qual ladrão. Isso está no versículo 5, versículo 4 do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. Razão porque o versículo 24 do capítulo 24 de Mateus diz o seguinte, o versículo 44 diz o seguinte: por isso
ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Veremos então, irmãos, alguns desses sinais que lemos aqui, e nesses evangelhos sinóticos, e também sobre o arrebatamento e sobre a segunda vinda, diferenciando uma coisa da outra. Eu quero recomendar um livro que nós temos na nossa livraria, que foi escrito pelo reverendo Alvarenga, que era um pastor da Igreja Presbiteriana Independente. Tem um livro extraordinário sobre o fim do mundo. A nossa livraria ainda tem lá para vender. Vale a pena ler. Pena que o livro tinha que ser pelo menos em 2 volumes, e a letra é muito pequenininha. Mas, com esforço, estudo, é possível ler um livro extraordinário sobre a volta de Cristo, sobre o arrebatamento da igreja. Jesus, irmãos, fala sobre o arrebatamento da igreja em Mateus 24, 40, 41. 40, 41 de 24 fala o seguinte: então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. E o versículo 41. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Eu explico. 2 cristãos, um verdadeiro cristão, fiel, discípulo, e o outro cristão mais ou menos. Um vai ser arrebatado e o outro fica. É isso que está falando aqui. Um cristão verdadeiro e um que não foi batizado, não se converteu, os 2 juntos. O cristão verdadeiro vai e o outro fica. É o que fala aqui nesses versículos, o arrebatamento. No dia do arrebatamento, muita gente vai desaparecer. E outros vão ficar procurando. Então é preciso, e o reverendo Alvarenga faz muito bem essa distinção, que não se misture a segunda vinda de Cristo com o arrebatamento. Arrebatamento da igreja é uma coisa e a segunda vinda de Cristo é outra coisa. O que é o arrebatamento? A igreja, irmãos, precisa ser arrebatada para comparecer ao tribunal de Cristo, não para ser julgada, porque ela já está julgada e salva, mas precisa aparecer no tribunal de Cristo para receber os seus galardões. Amém. E também precisa aparecer, lógico, comparecer nas bodas do Cordeiro, porque ela é a noiva e preparada. Vou lá no 19 de Apocalipse, você vai ver lá o que é bodas do Cordeiro. 19 de Apocalipse. Diz assim no versículo 7 de 19: alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa, nós, a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça de todos os santos. Amém. Estamos preparados?
Estamos vestidos já de linhos puros, finíssimos, para o arrebatamento, para as bodas, o casamento com o Cordeiro. Estamos ou não estamos? É o que fala aqui. Por isso temos que estar lá presentes nesse arrebatamento. E a segunda vinda de Cristo é coisa diferente. Virá sobre as nuvens, Jesus. Versículo. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão. O que mostra que não é o arrebatamento. No arrebatamento a igreja se alegra. Na segunda vinda os povos se lamentarão. Está escrito aqui. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, com poder e muita glória. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. No arrebatamento só a igreja vai encontrar-se com Cristo. E até mesmo os que o transpassaram lá na cruz vão ver. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Virá com a igreja, irmãos. Na segunda vinda a igreja já está lá. Aí Jesus volta com toda a igreja junta. Amém, glória a Deus. Quem tem boca aqui fala amém. Isso, ajuda o pastor a pregar. E aí fala virá em 1 Tessalonicenses 3:13, Colossenses 3:4, fala o seguinte: na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos, todos nós que estivermos arrebatados, vamos descer com Cristo, e os que já estão à espera, na expectativa da ressurreição, como a minha neta Thaís, por exemplo, também todas voltarão juntos. É o que fala aqui esse versículo. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória, glória a Deus, aleluia. E virá em companhia dos anjos. Versículo 31 do capítulo 25 de Mateus, que fala: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os anjos com ele. Todos os anjos com ele. E então se assentará no trono da sua glória. A sua vinda, irmãos, será precedida de perturbações cósmicas, terror e pânico. Isso está em Lucas 21, 25 a 27, que diz: e haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Porquanto as virtudes do céu serão abaladas. E então verão o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. E olha, a diferença do arrebatamento. No arrebatamento, Jesus não pisa na terra. Agora, na segunda vinda, diz assim, Zacarias 14:4. Os pés, ele pisará o monte das oliveiras. Versículo. E naquele dia,
os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente a Jerusalém, do lado do Oriente. E Jesus vai pisar ali naquele monte, e a terra vai se dividir, e vai abrir de Oriente a Ocidente, ficando o lado do Sul e o lado do Norte. E aí ele vai para Jerusalém e toma posse do seu trono, e Cristo então estabelece o reino milenar sobre a terra. Irmãos, o reino milenar será um mundo diferente. As condições de vida neste planeta serão outras. Ele estará girando ao redor de um novo sol. Não é esse mais. Um novo sol. Uma nova distribuição de terras e de águas. Os rios vão mudar, não sei como é que vão ser, mas vão todos mudar. Um novo clima. Ciprestes crescendo no lugar de espinheiros. Tudo será diferente. No milênio, viverão no globo terrestre duas classes de pessoas. A igreja que desceu com Cristo, é a igreja com um corpo celestial, incorruptível, imortal, um corpo novo, e os homens naturais, aqueles que ficaram no arrebatamento. Aos primeiros, Jesus denomina nós filhos da ressurreição. Você prestou atenção como é que você vai ser chamado? Filho da ressurreição, Bila. Filhos da ressurreição. Aleluia, filhos da ressurreição. Isso está no Lucas 20, 24, 34 e 6. E respondendo Jesus, disse-lhes: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. As tarefas nossas como igreja no milênio serão múltiplas, porque o milênio será um tempo áureo, importante da ciência aplicada para o bem de todos os homens. O mundo será povoado no decorrer dos séculos, e as tarefas das filhas, ou melhor, dos filhos da ressurreição, crescerão cada vez mais. A igreja vai trabalhar muito no milênio. O mundo será governado com vara de ferro. Para não ser isso que está aí, cada um faz o que quer, e como está isso aí. Vara de ferro para que tudo se desenvolva dentro dos planos de Deus. E eu proponho o seguinte: a nossa proposta, irmãos, diante da segunda vinda de Cristo e do arrebatamento, é que sejamos pacientes, mantendo a esperança, revendo alguns sinais que precederão aquele dia de poder e de glória, em que Cristo virá arrebatar os seus escolhidos e julgar os que não forem ovelhas. O texto lido, que nós lemos, indica o interesse dos discípulos em saber quando sucederiam essas coisas, e pediram a Jesus: que sinal haverá de tua vinda
na consumação do século. E agora eu deixo essa pregação que eu fiz no começo da semana e passo para outra que eu fiz depois. Sinais que se encontram em outros textos bíblicos e não mais aqui no Evangelho Sinótico de Mateus. Por que eu tive o interesse de passar para isso? Porque estão esses sinais em outros textos que não é fácil achar. O primeiro texto é de Daniel 12, 4. O aumento do saber, um sinal extraordinário, o aumento do saber. Que diz assim: tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos correrão de todo lado e o saber se multiplicará. Esta profecia, irmãos, ela foi pronunciada por um anjo. O anjo indica aqui que ao se aproximar o fim, ocorreria um aumento sem precedentes do saber humano, bem como dos meios de comunicação. Ele queria que compreendêssemos esses acontecimentos como sinais da aproximação dos fins dos tempos. Na maior parte da história, o saber progredia muito pouco, vagarosamente. Muito pouco. Foi só quando descobriram a imprensa que começamos a ter a divulgação de algumas coisas que foram surgindo. Há vários séculos atrás, é que tornou possível, então, divulgar esses amplamente. E no começo do século XX, o século passado, foi quem se inventou o aeroplano. Olha quanto tempo passou da história para chegar aí. A luz elétrica, irmãos, o telefone, eu me lembro do telefone quando eu era criança, era lá num canto da cidade, lá na fazenda, e a gente fazia assim. Alô? Oh! Precisava gritar, se é que conseguia. Hoje é o celular, que virou até vício dos jovens. O rádio, quando criança eu estava ouvindo o jogo do Brasil com a Itália, na Itália, lá na fazenda, e ficava encostado e no rádio e vinha aquele barulho. E você nem sabia quem tinha marcado o gol. Precisava ficar atento. Hoje o rádio, o locutor fala para um país inteiro, todos ouvem. A televisão, quando eu fui para os Estados Unidos, não existia aqui televisão colorida, fui ver lá. Depois trouxe uma colorida. E isso, internet e aparelhos. Tem um aparelho que sabe se você precisa operar da próstata ou não. Eu passei por esse aparelho. E tem um aparelho, Renata está aí? A Renata está aí? Ô Renata, você tem esse aparelho, comprou no Canadá. Um aparelho super moderno, depois se você quiser saber o que é, fala com a Renata. Ela é doutora e ela pode te atender com esse aparelho. Tem tanta aparelhagem na medicina, é impressionante. Tem um que a gente entra dentro, que é duro ficar lá dentro, mas tem tanta coisa. O saber, ninguém sabe porque o saber avança. É porque é fim dos tempos. Você lembra da bomba atômica? Não, né? Esse cataclisma atômico de Hiroshima, eu me lembro.
E a bomba, depois da atômica, como é que chama aquela outra? Que a Coreia do Norte está se preparando. Esse tremendo saber humano hoje é o sinal dos tempos do fim, irmão. Como o anjo previu nessa profecia. O automóvel. Naum, capítulo 2, versículo 4. Os carros passam furiosamente pelas ruas e se cruzam pelas praças, parecem tochas, correm como relâmpagos. Profecia. Vista milhões, milhares de anos atrás por Naum. Eis aqui uma das mais notáveis profecias das Escrituras. Naum, milhares de anos antes da fabricação do primeiro carro, aquele carrinho Ford de aço, leve, hoje é de plástico. Ele já teve a visão dos automóveis, cruzando velozes as ruas e praças de nossas cidades. Eram como tochas. E eu aqui da minha casa à noite, fico olhando a 20 quilômetros de distância e os carros parecem tochas. Eles passam na estrada lá e eu fico vendo, preciso até de um microscópio. E as duas lâmpadas se juntam e parecem tochas. É o que o Naum via há milhares e milhares de anos nessa profecia. Parecem tochas, alusão, sem dúvida, aos fortes faróis dos carros modernos. Correm como relâmpagos, ele dizia. Chegam a correr, irmãos, 100, 200 quilômetros por hora. Tem até carros que correm mais. Bom, deixa para lá. O avião. Isaías 31, 5 diz a profecia. Como as aves andam no céu, ou melhor, como as aves andam voando, assim o Senhor dos Exércitos amparará Jerusalém, e amparando a livrará, e passando a salvará. Eu posso contar um fato, mas não vou contar, que se passou há poucos anos em Jerusalém. Ela ia ser atacada. Os judeus compraram os aviões americanos, aperfeiçoaram os aviões, e foram e destruíram a outra cidade que queria destruir Jerusalém, sem que ninguém visse esses aviões. Eles ficaram invisíveis. Mas não é isso que eu quero falar. Eu quero falar do que aconteceu em 1917. Um irmão nosso, o Alembi, crente, devoto, ajoelhou-se e orou para que Jerusalém, que estava já com soldados turcos, orou para que ela fosse livrada. E no dia seguinte ele fez os seus aviões voarem sobre Jerusalém, e os soldados turcos, que nunca tinham visto um avião, saíram quietinho e foram embora. Assim essa profecia se cumpriu. Como as aves andam voando, assim o Senhor dos Exércitos amparará Jerusalém. E amparando a livrará. E passando de avião, a livrará. A juventude sem lei. Isso está no 2 Timóteo 3, 1 a 2. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, os jovens desobedientes aos pais e ingratos aos seus pais. Há 2000 anos, irmãos, o apóstolo Paulo, olhando através dos séculos pelo Espírito Santo, previu, entre outros acontecimentos, o final dos tempos, a revolta da juventude contra a autoridade constituída.
Nós vemos hoje essa predição cumprir-se largamente. Desde o término da Segunda Guerra Mundial, vem se desenvolvendo entre a mocidade uma assustadora atitude retratária à lei. Os jornais noticiam diariamente crimes praticados por jovens. Como nós vimos agora numa cidade do interior, 2 jovens entraram armados e mataram alunos da escola. Depois, a hora que a polícia chegou, um atirou na cabeça do outro e se matou. Bandos desses delinquentes infestam nossas cidades. Eu com o Neide preferimos ficar na chácara do que andar na cidade. Andamos aqui tranquilo, mas pessoas de 90 anos como eu andando nas cidades, mesmo em lares cristãos, irmão, surgem sérias dificuldades, às vezes, com jovens. Filhos de pais crentes se julgam pela sua liberdade moderna de fazer o que querem sem nenhuma submissão aos senhores seus pais. Sim, viver à margem da lei é o espírito da presente época. É mais um sinal de que estamos nos últimos dias, conforme o apóstolo Paulo nos advertiu nesta profecia. A igreja morna. Onde está esse versículo? Apocalipse 3, 15 e 16 diz: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tem crente assim. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Deus falando. Nem frio, nem quente. É crente. Às vezes sou, às vezes não. Às vezes eu sou mais quente, às vezes frio. Depende do momento. Agora, irmãos, eu vou terminar com a outra igreja, que não é a de Laodiceia. Essa igreja de Laodiceia que eu estou falando, que não é nem fria nem quente, é uma igreja apóstata. É uma igreja como muitas por aí. Mas eu termino com outra igreja de Filadélfia. Diz assim a palavra, em Apocalipse 3, 10, 11. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, que já está chegando esse dia. Ele vai nos guardar. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação, quando começar o sofrimento da segunda vinda de Cristo do arrebatamento. Venho sem demora, Jesus está falando. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Vou repetir, Jesus está falando isso agora. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, diz Jesus.
conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Você sabia que você vai receber uma coroa? Cuidado para que ninguém a tome. Interessante que tinha uma visitante domingo passado, e ela encantou-se com o pregador. Por quê? Porque ela disse que na igreja dela o pregador não tem a coragem que esse pregador que tem. E eu falei assim, por favor, acorda o irmão aí. Nessa palavra ele está dormindo. Ela ficou encantada, ela disse que ia falar para o pastor para acordar os irmãos, porque na igreja dela a maioria dorme na hora da palavra. Tem alguém dormindo aí? Não. Se tiver, acorda. Porque Jesus está te falando e você precisa estar acordado. Venho sem demora. Está iminente a volta dele. Conserva o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Concluo, irmãos. Tomemos atenção nesses sinais que nós trouxemos. Sinais que precedem a vida de Cristo, que não estão relacionados nos evangelhos sinóticos, que eu tirei de várias partes da palavra. Porque todos nós, irmãos, temos que nos ansiar pela volta de Jesus para sermos arrebatados e estar com Ele para sempre. E ficar livre desse mundo. Esse é o dia da volta de Cristo. É o dia para o qual todos nós temos que olhar com expectativa. Porque será o dia de grande regozijo, de grande alegria para todos nós, povo de Deus. Não sabemos quando, irmão, mas sabemos que a sua vinda é certa. E é nosso dever dar testemunho de Cristo. Estar atentos às palavras dos profetas. Vou dar um exemplo. O que é dar testemunho de Cristo? Tem crente que não dá porque pensa que é pregar. Eu não sei pregar, o pastor é que tem que... Não é nada disso. É você quando vai ao mercado, encontra com uma pessoa, começa a conversar. Vai à farmácia. Exemplo, como eu fui ontem, cheguei na farmácia. Eu deixei da farmácia de muito movimento, porque não dá para falar de Jesus, e passei para outra maior, mas com pouco movimento, você pode conversar. E quando eu cheguei ontem, a farmacêutica disse, aí ele aí, ó o abençoado. Porque na outra vez, eu disse, estou chegando de uma reunião de oração dos diáconos. Aí, uma outra disse, então o senhor está abençoado? Estou, a ponto de poder te abençoar em nome de Jesus. Ela baixou a cabeça para eu... E quando eu fui pagar, ela correu atrás e chegou lá e disse, por favor, fala para esse grupo de diácono orar por mim, porque eu estou só com meu filhinho. Meu marido, depois de 6 anos de casado, chegou para mim e disse, não dá mais, eu quero voltar a morar com meu pai. Eu gosto mais de morar com meu pai do que com você. Então, eu vou embora para a casa do meu pai. Foi. E eu estou agora com meu filho. Eu preciso que esse grupo ore por mim. Como você chama? Rosa. Não há como esquecer. Diáconos, por favor, ore pela Rosa. Eu ainda não encontrei lá. Amanhã ou depois eu vou à farmácia, ela vai perguntar e ela precisa saber que ela já foi abençoada. Ore pela Rosa. O que é evangelizar? É conversar sobre Cristo. É falar de você. Aí a outra falou, o senhor é casado? Lógico, olha para mim, eu estou com 90 anos. O senhor não está com 90? Estou. Eu sou casado há 67 anos. Não é possível. Eu separei com 11.
Hoje não é mais assim. Casa separa, ela falou. Que casa separa? O casamento é mesmo, é para casar e permanecer até a morte. E se eu casar de novo, vai ter que fazer um curso com o Bilão, para não divorciar. Então a farmácia inteira está sendo evangelizada. O que é evangelizar? Falar, conversar. Eu dei esse... Porque Jesus está voltando e nós vamos receber os galardões de acordo com o nosso trabalho de abençoar as pessoas, de evangelizar, de trazer pessoas para o batismo. Nós não vamos mais ser julgados, nós vamos para o tribunal de Cristo para recebermos os nossos galardões. Bate no irmão e fala: viu, irmão? Vamos receber galardão. Está chegando a hora. Que ninguém vos engane. Estar atento às palavras dos profetas, vigiar e orar, para que aquele dia não nos apanhe despercebidos e despreparados. Compete-nos ainda guardar-nos da corrupção desse século. Mas nada nos impede, irmãos, de suspirar pelo tempo de refrigério, quando Cristo estiver aqui presente neste mundo, para assumir o milênio. O Senhor Jesus, nosso dono e nosso mestre, e nós com Ele. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.